Olá pessoal, segue mais uma videoaula de apoio. Algumas pessoas estão me pedindo no YouTube e também pelo WhatsApp para mim fazer uma videoaula explicando como fazer o recorte e gravação em chapa, tá? Então estou dedicando essa videoaula para esses clientes aí, tentar sanar as dúvidas partindo aqui do CorelDRAW até lá no Rhinoceros, ok? Então eu vou utilizar a ferramenta retângulo. Vou criar um retângulo aqui representando a nossa chapa, vou dar a medida de 60 milímetros por 10, tá? Então aqui tem a minha chapa, utilizando a ferramenta forma. Eu vou quebrar os cantos, né? Ó, puxar aqui para ficar com os cantos arredondados. Vou criar aqui um retângulo, tá? Representando uma abertura para uma possível colocação de uma corrente, algo similar a isso, tá? Não vou entrar em detalhes quanto a medidas, enfim, é simplesmente para o visual, para a gente conseguir identificar o objeto. Vou escrever um nome utilizando a ferramenta texto. Ok, posso centralizar ou posso selecionar a escrita, clicar no retângulo, apertar a tecla C para centralizar aqui, e a tecla E para centralizar aqui. O tamanho ficou bom, tá? Vou selecionar esse objeto e vou exportar, tá? Vou utilizar o formato DXF, somente a figura selecionada, dar um nome de chapa e ok, tá? Esse arquivo está pronto para a gente mandar lá para o Rhinoceros. Vou abrir aqui o Rhinoceros, vou importar o arquivo que saiu lá do Corel, né? Ó, esse arquivo chapa. Ok, ele vem aqui para nossa visualização vista superior, tá? Importei ele aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou criar aqui um ponto zero, ou seja, o ponto onde vai iniciar a nossa operação. Selecionar essa operação e indicar que vai ser o centro. A ferramenta lá na máquina eu vou posicionar no centro, né, do objeto no qual eu vou usinar, para que ele faça utilize esse ponto como referência para fazer a usinagem. Vou clicar aqui em salvar, tenho aqui um objeto com um centro de referência, tá? Utilizando a operação de dois eixos, eu vou fazer duas operações aqui. Uma operação utilizando este recurso para fazer aquele preenchimento inteiro na linha aqui, né, como se estivesse pintando aqui dentro, né, rebaixando toda essa escrita. E vou utilizar a operação engraving, tá? Para recortar, né, a parte das bordas aqui, né, para extrair essa plaquinha, ok? Então inicialmente eu vou selecionar aqui a minha escrita, vou clicar aqui em operações da máquina, operações de dois eixos, e vou pegar a opção Pocket, tá? Ele já me traz aqui selecionado as regiões que eu escolhi, tá? Em ferramentas, já tem algumas ferramentas criadas. Tenho aqui fresa piramidal de 20 graus. Eu vou clicar em editar simplesmente para vocês verem como que ela está montada. Então, tenho essas medidas aqui já definidas. O pessoal que possui as máquinas da 7CNC pode solicitar um banco de ferramentas direto com o pessoal da empresa, ok? Então aqui já está definido. Eu vou utilizar uma fresa piramidal para essa gravação. Uma fresa piramidal de 20 graus. Aqui eu tenho as velocidades também pré-definidas, tá? Aqui a retração ou a altura de segurança, né? Tá, 2 milímetros. O pessoal que já participa, já viu os nossos vídeos, sabe identificar bem o que é isso, né? É a retração, quando ele termina de fazer a gravação de uma letra dessa, quanto ele vai subir para se deslocar para a próxima gravação, ok? Vamos aqui para a aba de parâmetros de corte. Então, tolerância, a gente vai manter uma tolerância de 1/100. Aqui nesse estoque pode manter 0, tá? E a operação aqui, a gente vai utilizar a operação de linear, tá? Então ele vai fazer a gravação assim em passos retos, ou vertical ou horizontal, de acordo com o que a gente colocar aqui. No caso, eu vou manter os passos aqui na horizontal, mantendo 0 graus, né? Como está aqui nesse desenho. Beleza? Um pouco mais abaixo aqui eu tenho
a distância entre os passos, ou seja, entre esses passos aqui, né? A distância, eu vou colocar aqui a distância de 0,05 milímetros, 5 centésimos, tá? Quando a gente monta aqui um desenho, né? Eu posso utilizar essa opção aqui, ó, para ela fazer um passe de acabamento em volta, né? Tipo, preencheu tudo aqui e depois ela faz um passe acompanhando as laterais para retirar qualquer marca de ferramenta ou rebarba que tenha ficado. Então eu vou manter essa opção marcada para isso, ok? Levels cut, né? Cut levels, tá? Isso aqui seria aí a profundidade dessa gravação. Eu vou colocar 0,2 milímetros, tá? E vou utilizar passes de 0,1 aqui. Vou colocar 1/10, ele vai dar 2 passos para chegar na profundidade aqui total de 2/10, ok? Eu tenho outros campos aqui que não vai interferir na nossa usinagem por enquanto nessa operação. Vou clicar aqui em Generate, tá? Ó, ele criou aqui uma usinagem de preenchimento. Vou alterar a vista para vista em perspectiva, para vocês verem aqui, ó, que ele montou, né, 2 levels aqui, né, deixando aí a usinagem da forma que eu pedi. Se eu clicar com o botão direito aqui e vir em simular, eu já vou ter essa simulação. Vocês observaram que começou aqui de trás, né, e ele está seguindo essa ordem. Aqui nesses recursos eu tenho alguns campos onde eu posso mudar toda essa parte aqui. Então, só aproveitando o lance, tá? Aqui, ó, shorten, né? Eu marquei aqui que o programa pode definir, mas eu poderia ter marcado aqui a mínima distância, né? Da direita para a esquerda, né? Ó, direcional. Então aqui ele muda. Eu vou colocar aqui só a mínima distância, né? E clicar em Generate aqui. Manter isso aqui mesmo, tá? Ó, tá iniciando. Ela vai sempre procurar o próximo item, né, com a menor distância. Beleza, gente? Então aqui nós temos a operação de gravação. Essa já pronta, né? Se eu quiser, eu posso vir aqui e gerar esse arquivo de gravação. Agora, no mesmo arquivo, eu vou criar uma operação de recorte para fazer esse recorte, tá? Então, eu tenho outras opções, tenho mais de uma opção. Eu vou utilizar esse engrave, mas a gente poderia utilizar esse profile, tá? Então, mas como a gente está acostumado a utilizar isso aqui, eu vou utilizar esta opção, engrave, tá? Selecionar as curvas, então eu quero fazer esse recorte e o recorte, né, da borda externa. Selecionei, ferramenta, vou manter a mesma ferramenta, a altura, as velocidades, aliás, já está pré-definida, tá? A altura de segurança também já está buscando aqui o último. Os parâmetros de corte, vou manter uma tolerância de 1 centésimo, tá? E informar aqui qual que é a profundidade total da minha chapa. No caso, essa chapa, vou imaginar que ela tenha 0,4 milímetro, então eu vou passar um pouquinho 0,5 milímetros. E vou dar passes de 0,05, passes bem pequenininhos, então ela vai dar várias passadas até extrair todo o material, tá? Feito isso, eu posso gerar o arquivo, né? Então eu tenho aqui, né, tantos passos quanto necessário para poder extrair esse material. Se eu vir aqui em Setup e gerar o arquivo para a máquina direto aqui do Setup, ele vai gerar no mesmo arquivo já as duas operações, tá? Aí ela vai primeiro, né, ela vai fazer a gravação, depois ela vai fazer o recorte, tá? Se eu tivesse gerado as operações diferente, né, em ordem diferente, eu poderia clicar aqui, ó, e arrastar, tipo, trocar ela de posição. Ela sempre vai ser feita na ordem, né, que está sendo definida. Então, essa aqui eu vou mudar o nome dela aqui, só para a gente ter aqui a definição dela. Gravação. Opa. Gravação.
e o outro recorte. Ok? Tenho as duas operações, né? Feito isso, vou clicar aqui em post, né? Teste chapa, vou gerar o arquivo e tá aqui, tá? Em algumas máquinas, tá? Aqui, essa linha aqui, ó, a gente tem que eliminar, tá? Ela tá informando aqui o eixo A, mas o eixo A não trabalha nessa operação, então a gente só elimina. Clique em salvar, pode carregar o arquivo lá na tua máquina que vai dar tudo certo, tá? Você fará a gravação, né, da forma que está sendo simulado aqui. E na sequência vai fazer o recorte da chapa, serviço realizado. Espero que tenha ajudado e em breve voltaremos aí com novos vídeos de acordo com a solicitação do pessoal, tá bom? Um abraço para todos.